Boa noite. Boa noite, meu amigo Álvaro de Safreire. Olha Estamos que aí. deu certo, hein? Estamos aí, estamos aí. Eu gosto das coisas assim, muito bem Muito, planejadas, e por isso muito eu bem liguei. planejadas e montadas em 30 segundos. E por isso eu pedi ao Álvaro faz meia hora se ele me dava uma entrevista e ele falou que sim. Então eu quero dizer para vocês que o Álvaro é um grande amigo meu, de longa data, e nós já nos conhecemos há muito tempo e temos algo em comum, adivinha o quê? Análise técnica. É Só que o verdade. Álvaro, além da análise técnica, ele tem uma experiência aí de vida, de ter trabalhado em bancos, que eu vou deixar. Álvaro, quem é você? Você olha aqui para mim, você parece um cara assim, um trader, né? Porque com esse monte de gráfico atrás de você aí, você parece um trader. Mas eu quero que você conte um pouquinho da sua história para para depois a gente bater um papo aí sobre o que está afligindo todo mundo hoje. Quem é o Álvaro de Safreiro? Pelos meados dos anos 60, eu comecei a vida no pregão, na Corbém da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, na Praça 15. E Corbeil é o lugar que que o pessoal apregoava. no, Ei, lu- compra, no vende! lugar que apregoava, onde a porrada comia. E, E era obrigação sua falar de alto e bom tom, para que todos escutassem. exatamente, Para que não exatamente. tivesse mutreta ali, você com o Zé ali. E cotovelada e joelhada em todo mundo, e dava e levava. E daí, depois de uma meia dúzia de anos, porra, virei um trader de títulos públicos, e principalmente de um negócio que hoje não existe mais, mas que foi muito famoso nos anos 70, que eram as obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional. Ganhava-se e perdia muito dinheiro com esse negócio. Até que um dia eu voltei para a escola para fazer um estudo mais sério, de mais fôlego, e acabei saindo do país e fui para Washington, onde eu trabalhei para a International Finance Corporation e para o Banco Mundial durante 11 anos. Banco Mundial. Ah, tô falando para vocês, o cara não é mole, não. Bom, Quantos anos Banco Mundial, Álvaro? entre IFC e Banco Mundial, no total, uns 10 ou 11 anos. IFC E é International. International Finance Corporation é uma subsidiária do Banco Mundial que faz private equity no mundo inteiro, mas só com o setor Legal. privado. O Banco Mundial só trabalha com soberanos, e a IFC só trabalha com o setor privado. É a forma que a banca multilateral, que as agências multilaterais das Nações Unidas se organizaram nos anos 40 e estão organizadas até hoje. E durante 11 anos foi isso que eu fiz da vida. E depois que eu saí de lá, eu fui para Nova York para trabalhar para um negócio que não existe mais, que se chamava, na ocasião, de Citicorp Investment Bank. Depois virou um pedaço da Salomon Brothers, depois virou um pedaço do Citigroup, e hoje eu não sei o que sobrou dele. Já está dividido aí em meia dúzia de nomes conhecidos aí por todo mundo. E aí voltei para o Brasil, e quando voltei para o Brasil, eu fui primeiro com o próprio Citigroup, com o Citicorp Investment Bank, e depois eu estabeleci aqui no Brasil um banco de investimento americano chamado Donaldson, Lufkin Junrat, onde eu fiquei uma temporada, e depois eu me engajei com o Unibanco, onde eu fiquei os últimos 16 anos, ou 15 ou 16 anos, da minha atividade profissional, até que o que eu fazia para os outros eu resolvi fazer proprietariamente para mim mesmo e para os meus sócios. E hoje existe uma empresa de asset management instalada em São Paulo. Eu não fico em São Paulo, eu fico no Rio, mas eu consegui convencer os meus sócios de São Paulo que é uma boa ideia não me tirar do Rio. E enquanto eles estiverem tolerando isso, é isso que a gente vai ficar fazendo. E aqui a gente faz um asset management de qualidade provavelmente melhor do que a média, ou pelo menos eu gosto de pensar que é assim. Álvaro, eu queria falar para quem está nos assistindo que é raro a gente ter a visão, porque aqui tem muita gente que opera nos mercados de ações e muita gente que opera nos mercados de criptomoedas, né? E
E esse pessoal está sempre na parte de cá das grandes instituições. Você é um cara que conhece profundamente a grande instituição que o americano chama de mainstream, né? Sim, Wall Street lá para os americanos, né? sim. Então eu queria saber, uma primeira coisa que eu queria te perguntar é a mudança de você estar dentro do banco e tradando dentro do banco e depois você fazer trade para você mesmo, hoje Na para verdade, assets. na verdade, à medida que você vai envelhecendo e já não consegue mais convencer os seus sócios e chefes que o seu lugar é sentado na frente das máquinas e com o telefone na mão, eles vão te botando coisas para você fazer que você não necessariamente gosta. E nos últimos 15 anos de Unibanco, o que eu fiz foi tocar um banco de atacado. Então, eu não fazia nada disso que hoje eu faço, mas acompanhava de longe com muita inveja aqueles que faziam e me contavam o que estava fazendo. Então, eu gosto sempre que surgia oportunidade, eu saía da minha mesa e ia para a mesa deles para ver o que estava acontecendo no mundo real. E me conta da análise técnica, como é que foi seu debut Análise na análise técnica, técnica? olha só, análise técnica foi um negócio que começou a acontecer na minha vida no meados dos anos 60, quando na extinta Minas Valores, que era a corretora de valores do Banco Mineiro do Oeste, veja você há quanto tempo não faz isso, havia uma atividade de monitoramento de mercado que se praticava com papel milimetrado, borracha, lápis e régua, e às vezes com nanquim, plotando gráficos de barras e de ponto-figura. Hoje, quando eu lembro disso, eu fico com muita pena de mim. Mas foi assim que eu comecei a me entender com análise técnica. Nós estamos em que ano aí, Álvaro? Nós estamos em 67, 68, por aí, e isso aconteceu até por volta de 70, 71, quando a festa acabou na Bolsa do Rio, com o crack de 71, e as corretoras e os bancos de investimento e até os bancos comerciais mudaram de atividade, abandonaram as bolsas e começaram a se dedicar ao mercado aberto, aos títulos públicos, e foi aí que o mercado foi esse o caminho de expansão que o mercado brasileiro escolheu para seguir. E tudo que aconteceu depois é decorrência desse período, desses 8 ou 10 anos de mercado Como na aberto. tela aqui o topo de 1971. Ó. O mercado caiu até 1983, foram 12 anos de queda. Né? Exatamente, foram os quase 10 anos de abandono total e completo das bolsas e o mercado de títulos públicos é que dominou o mercado de capitais. E eu peguei um bom pedaço desse período, porque eu fiquei no Brasil até 78. Em 78 eu saí do país e fui andar pelo mundo aí, morei em 9 países diferentes Legal. E ao longo de 11 anos fiz tudo diferente do que eu faço hoje. Mas ia fazer desenvolvimento econômico para a banca multilateral. Bom, com essa experiência, Álvaro, você acha que você já viu alguma coisa parecida com o que está acontecendo hoje, em termos de onde está a Bolsa, as indecisões que existem, as indefinições que existem? Havia mais integridade e havia mais idoneidade moral da parte do regulador e do administrador público. Hoje, dá para dizer, sem medo de errar, que nós estamos vivendo uma fase de fraude estatística em escala global, onde os chamados chapa branca, os bancos centrais pelo mundo afora, especialmente no G7, falsificam estatísticas e falsificam atividades do mercado simplesmente para tentar revogar a lei da gravidade a golpes de talão de cheque, sem fundo, by the way. Sem fundo, by the way, porque os trilhões que se criam a cada 15 minutos pelo chapa branca atualmente, evidentemente, não tem contrapartida no mundo real. E a economia vai pagar um preço alto por isso. Aliás, já está pagando. Álvaro, um tempo atrás você me falou da inflação, que a gente não nota a inflação, mas, por outro lado, a inflação está aí, né? A inflação está aí
E nós estamos falando da inflação americana, né? E nós estamos falando da inflação americana. Eu participei de uma conversa com gente que se sentiu muito agredida, por isso que eu acabei de repetir aqui agora, mas e que vieram consultar sobre um assunto específico de administração de portfólio. Eu disse, gente, o que vocês estão vendo, nos indicadores macroeconômicos pelo mundo afora, em geral, e nos Estados Unidos em particular, é uma grande falsificação de dados, porque quando você chama de inflação um negócio que é cultivado através de um eufemismo chamado core inflation, que simplesmente ignora quaisquer itens que incluam energia e alimentação e chamam isso de custo de vida ou de inflação, você está se enganando. Você simplesmente está querendo dizer ao mundo que você não contempla a sua estatística de inflação, o que é mais do que 60% da cesta de consumo de qualquer família americana de classe média, que representa, sei lá, 60% ou 70% daquela população. E você diz que a inflação não existe porque o core inflation não existe. Mas eu não sei há quanto tempo você comeu a última vez no Smith & Wollensky, quando você esteve em Manhattan, mas eu tenho certeza que hoje você vai pagar mais do dobro do que pagava há 3 ou 4 anos atrás. Aonde você repete, aonde você falou, por favor? No Smith & Wollensky, é uma barbecue, é uma steakhouse muito famosa de Manhattan, onde todo mundo sabe o preço, porque é um restaurante muito chique, muito caro e muito frequentado. A churrascaria dos bacanas de Manhattan. É a churrascaria daqueles que precisam impressionar clientes. Álvaro, mas se por um lado a inflação não se manifestou nas gôndolas do supermercado, ela, por outro lado, se manifestou em outros ativos. Ela não se manifestou até muito recentemente. Ela começou a se manifestar na gôndola do supermercado, porque a inflação, a definição técnica de inflação é um aumento generalizado do nível geral de preços. E a inflação, por definição, é um fenômeno monetário e ela só acontece onde existe pressão de moeda em excesso no sistema. Se você e existe uma outra particularidade que a grande imprensa, a opinião pública e a imprensa, até mesmo a especializada, não se dá conta. Você se dá conta, finge que não conhece, é que o Banco Central, em lugar nenhum do mundo, cria moeda. O que bancos centrais fazem é criar base monetária. Quem cria meio de pagamento é o sistema bancário, através do multiplicador bancário, fazendo empréstimos. É isso que cria liquidez, é isso que cria meios de pagamento. Bancos centrais simplesmente socam a reserva bancária nas contas do sistema bancário na jurisdição relevante, e os bancos é que criam meios de pagamento a partir dos empréstimos desses volumes de reservas que recebem do Banco Central. Só que os bancos centrais fizeram isso depois de 2008 de uma forma muito seletiva e muito dirigida. Por quê? Porque estava todo mundo muito machucado pela crise do subprime e banco nenhum emprestou dinheiro para ninguém. A crítica generalizada é que o sistema bancário empossou liquidez. Não, o sistema bancário simplesmente não produziu liquidez. Agora, os mercados onde eles atuavam, que eram os mercados de crédito com garantias e com colaterais sólidos, tiveram inflações fulgurantes, com inflações simplesmente espetaculares. Como o mercado de imóveis. O mercado imobiliário, onde o sistema de hipotecas cumpria às vezes da cobertura, e você viu os mercados imobiliários do mundo inteiro, especialmente dos países do G7, crescerem o preço dos imóveis comerciais, residenciais e logísticos e todo tipo de real estate no mundo afora, simplesmente crescendo por um fator de 3, 4, às vezes 5. Os buybacks de ações, que os bancos financiaram
Deus e todo mundo para recomprar as suas próprias ações. Buybacks das ações. Os buybacks de ações. E quando empresas fazem isso de uma forma generalizada, o que elas estão fazendo é comendo os próprios braços e as próprias pernas, porque elas estão simplesmente eliminando a sua base de capital e transformando, diminuindo earnings para aumentar earnings per share, o que é uma forma... Eu queria que você explicasse qual é a sacanagem que existe no processo em termos do aumento dos dividendos. Por quê? Porque o management tem um tremendo conflito de interesse, porque a compensação do management é atrelada ao preço da ação e não ao resultado da empresa, mas sim ao resultado do desempenho das ações. E a melhor forma de quando você não consegue aumentar o numerador, você diminui o denominador, que você tem o mesmo resultado, só que mais fácil, sem precisar fazer muita força. Essa aí todo mundo sabe, é só diminuir o denominador. Então eles compravam as ações de volta, tem menos gente para pagar dividendo. Então nós estamos há mais de 10 anos vendo o numerador de estável para decadente e o denominador diminuindo aceleradamente para quê? Para produzir earnings per share. E só para a gente deixar claro aqui, o numerador é o quê e o denominador é o quê? O numerador são as receitas, são os lucros, e o denominador é a quantidade de ações, a quantidade de gente com quem que você vai ter que dividir o produto do seu trabalho. E se as empresas fazem o buyback porque tem dinheiro sobrando, arrolado, que pode pegar no banco... Mas claro, quando você tem zero. Taxas de juros reais negativas, tudo o que você quer vamos realavancar o nosso negócio. Então, vamos recomprar as ações que a gente levou décadas a emitir, porque tem bancos aqui que cometem a imprudência de emprestar dinheiro a taxas de juros reais negativas para recomprar a minha própria base de capital. Então, vamos todos festejar e aumentar earnings per share, apesar dos earnings e das receitas estarem diminuindo. Agora eu tenho um gráfico para você aqui, porque tem mais uma coisa que sofreu inflação, né? Inflação. Estou aqui com o US 30 Years, aqui, o T-Bills de 30 Years, Sim. de 30 anos. E tem o de 10 anos aqui também. O de 20 eu não tenho, mas aqui a gente vê o que aconteceu também desde 2008, né? 2008 está aqui. Sim, mas o que vale para equities vale também para instrumentos de crédito e treasuries são nada mais do que um dos muitos instrumentos de crédito, apesar de serem os mais importantes. E quando você tem uma dominância no mercado internacional, como o dólar norte-americano tem, você simplesmente dirige o mercado para os seus propósitos. E o que o Tesouro Americano tem feito foi financiar déficits extraordinariamente grandes, cada vez maiores. Hoje estão, este ano, na ordem de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares, só para este ano, em cima de uma dívida mobiliária que já passou de 22 trilhões de dólares. Há 15 anos atrás, esse número era 5, hoje é mais de 23. Então, o que nós estamos... Nós estamos aqui, eu estou aqui mostrando o Debt Clock, que mostra a dívida dos Estados Unidos. Aqui. Hoje eu tive a pachorra de medir em quanto tempo demora para mudar esse número aqui. Esse número é o número do milhão. São apenas 22 segundos que demora para os Estados Unidos dever mais $1 milhão. E esse número cada vez menor. Hoje é 22 segundos, amanhã vai ser 21, daqui a 3 meses vai ser 20, e assim vamos. Por quê? Porque hoje é politicamente incorreto não poupar o eleitor de notícias inconvenientes. Então, qualquer coisa que você puder fazer para adiar o ajustamento para a próxima eleição, ou na expectativa que a bomba venha a explodir no colo do seu sucessor, ou pelo menos depois da próxima eleição, vale. E é isso que os bancos centrais fazem, lamentavelmente. Agora, então, Álvaro, eu tenho comentado aqui no canal várias vezes que os americanos, quer dizer, os Estados Unidos, eles hoje têm uma situação muito cômoda, porque eles são donos da maquininha que roda o dinheiro que é usado no comércio mundial, né? E eles abusaram tanto desse privilégio que estão em vias de perdê-lo, porque hoje a discussão no
no circuito acadêmico e de public policy, de government policy no mundo inteiro, é a reforma do sistema monetário internacional. Por quê? Porque é um privilégio inaceitável. É simplesmente por que para eu produzir $1 milhão eu tenho que acordar cedo, produzir, vender, exportar, embarcar, cobrar, receber, comprar insumos, etc. e tal, e alguém no Departamento do Tesouro, em Washington, aperta um clique de um mouse e produz $1 trilhão em fração de segundo e soca no sistema bancário na torcida de que bancos vão transformar isso em meios de pagamento. O que, felizmente, os bancos não têm feito. Não tem? Não tem feito, não tem criado meios de pagamento. E quem está criando meios de pagamento agora, e por isso é que a inflação começa a se fazer sentir, são os tais... É a versão americana do Corona Voucher, são os tais $600 por mês que eu... Não é $1.200? Perdão, era 600 e passou a ser 1.200. Tem umas categorias, alguns recebem isso, outros recebem aquilo, mas é helicopter money. É o dinheiro... o que eventualmente vai parar na gôndola do supermercado. Esse vai direto para a gôndola do supermercado, porque quem recebe esses $600, esses $1.200, não é 1% que entesoura, mas sim é aquele que consome no mesmo dia ou no dia seguinte. Isso daí é inflação, é pressão de compra direto na gôndola do supermercado, e só não está no shopping center porque os shopping centers estão parados, fechados, porque está todo mundo em quarentena com medo de ficar doente. Você estava aqui nos anos 80, você falou, mas eu já esqueci, desculpe. Nos anos não, 80, nos anos 80 eu estava morando na Ásia, morei em meia dúzia de países diferentes, entre Filipinas, Coreia, Hong Kong e naquela vizinhança, Tailândia, Paquistão, e só voltei para este lado do mundo no final dos anos 80, quando eu voltei para Washington, e de Washington eu fui me basear em Nova York. Bom, digamos que você perdeu o começo da altíssima experiência e vivência que nós brasileiros tivemos com um negócio chamado inflação, né? Que é um negócio que eu me lembro, vinha lá um plano econômico e segurava o negócio. De repente você estava na sala conversando e a hora que você menos esperava tinha um hipopótamo dentro da sala e crescendo e ninguém tirava ele de lá, não é? Mas você pegou isso no final dos anos 90, porque o negócio foi até 94, quando teve o plano... O plano real. Mas engano seu, porque no final dos anos 80 eu já estava de volta e no meu período... Eu cheguei aqui num período... Eu morei em todos os hotéis da região da Avenida Paulista. Eu trabalhava no edifício do Citibank, onde essa entidade, Citicorp Investment Bank, funcionava. A minha atividade era instalar a operação de private equity do Citigroup no Brasil. E não tinha casa para morar, não tinha pneu para botar no carro, não tinha manteiga para comprar, porque o plano cruzado tinha acabado com o estoque de supermercado, todo mundo era rico, $1 valia R$1. R$1 não, naquela época era cruzeiro cruzado, sei lá qual era a moeda, mas não havia nada. Para comprar um carro, eu tive que usar prestígio de amigos que trabalhavam para as montadoras para conseguir que me vendessem um Santana, veja você, um Santana sem ter que entrar numa fila para esperar 3 ou 4 meses. E, by the way, custou o equivalente a $40 mil. Uma porcaria. O preço era menos que a metade disso, né? Era uma porcaria de um automóvel que não competia com produto de lugar nenhum, mas aqui custava muito caro, era ruim, e você ainda tinha que esperar para poder receber, porque havia overdemand de tudo. Evidentemente, acabou do jeito que todo mundo sabe que acabou, com a hiperinflação de 80% ao mês, no princípio dos anos 90, depois do Plano Collor. Então, nós falamos aí das inflações que estão acontecendo nos Estados Unidos, mas que ainda estão, de certa forma, enrustidas, né? Elas estão disfarçadas, em parte,
pelo misrepresentation, pela representação menos do que adequada do comportamento dos preços, porque quando você pega um índice de inflação e diz que no cálculo, no cômputo do índice, não entra nenhum elemento de alimentação e nenhum elemento de energia, você está simplesmente depurando da parte inconveniente da inflação. E o que sobra, você faz a média entre uma TV uma tela de plasma de 70 polegadas, que há 10 anos atrás custava 10 ou 15 mil dólares cada uma, e hoje você compra por 250, 300 dólares, e diz que aquilo ali é efeito deflacionário. Não é uma forma adequada de orientar o consumidor, simplesmente você está iludindo. E por isso que você falou aquela frase pesada no início, que os governos estão fazendo um processo que é enganoso para o público hoje, em termos de esconder isso. É que eleitoralmente isto não é lucrativo. Você transmitir má notícia para o eleitor não te ajuda na sua reeleição ou na sua recandidatura. E como isso é verdade no mundo inteiro, você vê hoje o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo aqui no Brasil. O governo do Bolsonaro acabou de tomar posse há menos de 2 anos atrás e já está em campanha aberta para uma tentativa de reeleição e usando de todos os truques do playbook, do livro de receita, o que todo político faz em qualquer lugar do mundo, é simplesmente agradar o eleitor, e todo mundo praticando populismo, seja de direita, seja de esquerda, seja de situação, ou seja de oposição. O discurso é muito parecido em todo canto. Álvaro, eu tenho dito aqui no canal que os Estados Unidos, entretanto, ele tem que continuar financiando esse débito aí, de que nós vimos 26,6 trilhões de dólares, né? Sim. E isso aí ele financia através dos títulos públicos, basicamente, né? Agora, você pega 10% disso, são 2,6 trilhões de dólares. Quer dizer, quando vence um bet disso aí e tem que renovar isso, você tem que ter gente disposta a estar financiando esse processo. E gente não são pessoas físicas, são grandes instituições, governos principalmente, fundos soberanos de governos e por aí vai, não é mesmo? Hoje a gente já sabe que a China e a Índia, a China e a Rússia não estão achando muita graça nisso. E hoje eu tive olhando o gráfico de 30 anos e o gráfico de 10 anos de juros, e eu vi uma coisa que me assustou. Eu também, logicamente, sei da notícia, mas eu queria que você comentasse esse gráfico aqui que está no Terminal Enfoque, que qual que você prefere, o 30 anos ou de 10 anos? Olha, os dois são importantes, mas o de 10 anos é a referência de mercado. Tá, então vamos lá, vamos pôr no de 10 anos. E aqui a gente vê que, bom, ele está completamente fora do que a gente poderia chamar de um canal de baixa, né? Aqui a gente vê como ele extrapolou essa queda atual, que é mais ou menos aquela inflação que você está falando. A inflação no mercado de bonds traz os preços para baixo, né? Agora, veja o que aconteceu na semana passada. Isso aqui está com muita cara de ser uma formação de fundo, quer dizer, então se isso aqui é formação de fundo, esse negócio começa a subir. E se esse negócio começa a subir, esse débito aqui começa a pagar muito mais juros, né? E aí começa a ficar ruim para os Estados Unidos. Será que meu raciocínio está correto? Você acha ou não? Não, você está sendo muito generoso. Dessa alta repentina, será que foi por conta de eles tentarem emitir e arrumar financiador para esses 1,5 trilhão aí que eles estão fazendo? Você está sendo muito generoso e otimista. Vai ser uma barbaridade, vai ser um horror. Vai ser um horror. Obrigado, pô, porque eu aqui no canal, às vezes os caras me chutam a canela aqui, porque eu digo que, pô, tá aí na iminência de começar a cair o mercado de ações, e os caras, esse cara aí só sobe, fica falando que cai, só sobe. Fausto, é uma falácia dizer que as taxas de juros estão baixas. Se você acompanhou o refinanciamento que a Boeing Corporation acabou de fazer há menos de 2 meses atrás, ela estava simplesmente à beira da ruína de caixa, o maior fabricante de aviões do mundo, o
uma empresa investment grade desde sempre, simplesmente não conseguia financiar as próprias operações. E precisou de 25 bilhões de dólares, 25 bilhões de dólares para uma empresa como a Boeing, é financiamento para meses de operação, não muito mais do que isso. Enquanto o Tesouro americano estava emitindo preços correspondentes a 25 basis points, para uma emissão o novo quantitative easing, você está falando? Nós vivemos num quantitative easing permanente desde 2008. Desde que eu consigo me lembrar de que inventaram essa coisa. Enquanto isso, enquanto o Tesouro está emitindo 0,25% ao ano, 25 basis points e nada mais do que isso, a Boeing, para fazer uma emissão de 10 anos, teve que pagar 8,5%. Então, você chama, as taxas de juros estão muito baixas. Não, as taxas de juros estão elevadíssimas. As reais. Então, as reais, aquelas que o indivíduo paga, é o equivalente Roberto Campos Neto, quando ele emite a 2% ao ano aqui, mas se você bater com a sua média empresa, ou mesmo com a sua grande empresa na porta no seu banco, você vai ver qual vai ser o número que ele vai te... Olha, eu vou te dar um número que é fresquinho, peguei hoje. Crédito consignado. Sabe aquele que não tem risco? Crédito consignado hoje no Brasil por mês o banco me cobrou? 1,8. Sim, pô, você está falando de coisas de 20, 25, 30% ao ano. Mas como? Que isso? Ué, nós estamos falando do mundo real. É que a gente sabe, né? É que a gente fica sabendo disso, mas quando você fala, não, eu preciso, por acaso, capitalizar uma empresa e fui só questionar, né? Porque, sabe, não é hora de vender Bitcoin, né? Então eu fui... certo, Álvaro? Esse é o nosso próximo assunto, hein? Você não vai escapar dele. Eu vou ficar devendo substância nesse assunto, porque eu não tenho muito o que dizer sobre isso, porque eu não entendo desse negócio. As criptos ainda não entraram no meu radar. Mas vão entrar. Eu acredito que sim, mas eu ainda não sei para que servem. Eu ainda não encontrei uma utilidade concreta nem para blockchain, nem para o próprio Bitcoin. Eu ouço você falar nos seus vídeos sempre que eu tenho a oportunidade de assistir, mas eu ainda não sei para que serve isso. Bom, mas nós acabamos que não terminamos o seu raciocínio aí. Bom, eu quero saber o que vai acontecer, onde é que põe o dinheiro, o que faz? Olha, essa é a pergunta, né? Quando você vê, se aqueles que emitem as próprias moedas não as respeitam, por que deveremos nós respeitá-las? Então, evidentemente, é mais do que na hora de você abandonar a exposição a qualquer moeda fiduciária, não é só o dólar americano, não. O Bank of England está fazendo a mesma coisa, o Bank of Japan faz isso há muito tempo. Eu vou botar aqui o gráfico do Dollar Index, que está aqui do USDX. Você está vendo ele, né? Eu não estou vendo ele, não, mas eu tenho ele de memória. É uma desgraça. O Dólar Index... isso aqui está feio demais, cara. Tá feio demais. Essa é a boa notícia, porque vai piorar muito. Não, ele tem muito para cair. Se ele vier, tem. O fundo dele, o dólar cairia ainda 23%, que em termos de moeda é uma barbaridade. É uma barbaridade. Nós estamos num momento em que o contribuinte está diante de uma imensa conta que ele vai ter que pagar, porque isso vai acabar no bolso do contribuinte. Lamentavelmente, o refinanciamento dessa imensa dívida que os bancos centrais do mundo inteiro criaram, e, by the way, o Banco Central do Brasil não é exceção, não. Existe um eufemismo brasileiro chamado operações compromissadas, que é o saco onde tudo que o mercado não encontrou tomador final para as emissões do Tesouro acabam, que é no balanço do Banco Central. E o eufemismo que se chama aqui é a operação compromissada. É aquilo que não encontrou tomador final e o Banco Central fica rolando aquela coisa ali eterno.
diz para todo mundo que a emissão é de longo prazo, mas ele refinancia no curto prazo. A gente já viu esse filme antes e a história não acabou bem. Ai, meu Deus, isso até Só que me agora o arrepia. Brasil está em posição muito boa, muito melhor relativamente do que já teve no passado, porque como todo mundo que era percebido como risco de crédito bom está fazendo igual, então relativamente o Brasil está muito melhor do que a média, na minha opinião. Bom, então você está dizendo que as moedas Fiat, elas estão sob risco, né? Nós, por outro lado, sabemos, acho que está claro que não vai mais existir papel moeda. Isso, você tem isso bastante claro, presente? Não tenho não, porque o Banco Central acabou de anunciar a Criação da impressão nota de 200 de reais. moeda, de nota de 200 reais. A única explicação que eu encontrei até agora, conversando comigo mesmo, por que esses caras resolveram imprimir moeda de 200 reais? Aí, quando eu vi a quantidade de moeda que estavam planejando emitir, melhor, que anunciaram que vão emitir, são 450 milhões de notas de 200 reais. É só fazer uma conta, você vai ver, isso é uma boa forma de você produzir a receita de mais de 100 bilhões, mais de 90 bilhões de reais, sem ter que pedir autorização do Congresso e sem botar no orçamento nacional. Simplesmente cria uma pilha dessa altura de notas de 200 reais e você criou 90 bilhões a preço de a preço de gráfica. Confesso que eu não tinha pensado nisso. É a única explicação que eu consigo perceber como útil. Simplesmente vai passar no orçamento nacional. Nós estávamos falando de reformas de 60 bilhões, agora estamos falando de ajudas a de 200 bilhões. Sim, foi uma forma de criar 90 bilhões de reais sem precisar passar pelo orçamento nacional. É a única explicação que eu encontro. Mesmo porque, para você ou para qualquer um, uma nota de 200 reais não serve para nada, nem troco você vai conseguir. Álvaro, eu acho que o dólar, então, tem chance de passar a ser não mais a moeda internacional de transações comerciais. Na Ásia, você já tem uma movimentação muito intensa, especialmente da China, do Japão e da Coreia, da moeda de clearing do comércio continental, pelo menos do comércio regional, ser liquidado fora da jurisdição do dólar. A Europa simplesmente resolveu esse problema com a adoção do euro. Tem outros problemas, mas o dólar já não pontifica na Europa como pontificou no passado. E isso está sendo uma tendência generalizada. O dólar está sendo abandonado. Bom, vindo inflação... By the way, o Fundo Monetário Internacional já está em discussões adiantadas num grupo liderado por um prêmio Nobel de Economia, que, aliás, foi meu colega no Banco Mundial, que é o Stiglitz, pensando num sucedâneo à moeda de reserva, lastreado em 25 commodities diferentes e moedas de vários países, para abrir espaço para o renminbi chinês na moeda do Fundo Monetário Internacional, nos direitos especiais de saque. Que vai ser eletrônica. Vai ser baseada num blockchain. Eu não sei mais o que seria uma moeda eletrônica diferente da moeda que existe hoje, porque toda moeda hoje já é eletrônica. Se você for tentar imprimir papel moeda no volume de currency que existe circulando pelo mundo, não existe árvore no planeta suficiente para produzir o papel para imprimir essa moeda toda. Então, toda moeda é eletrônica. Eu tenho falado bastante aqui no canal que eu acho que quem vai substituir o dólar, na verdade, é uma moeda eletrônica, mas não uma centralizada. Porque quando você tem uma moeda eletrônica baseada no blockchain, quem tem acesso ao blockchain sabe de tudo que todo mundo fez. É o Big Brother total. Sim. E, eventualmente, você não vai querer que o Xi Jinping saiba que você andou comprando um livro
Assim, algo na farmácia para sua saúde, tá certo? Evidentemente que isso contestar esse teu argumento é uma impossibilidade hoje, e comprová-lo também, porque nós estamos muito longe. Espera aí, eu preciso botar um carregador aqui nessa máquina, porque ela já está dando sinal de que a bateria está acabando. Minha gente, isso é o improviso que nós vamos ter aqui nas nossas entrevistas, que eu estou começando hoje, eu espero que você goste. Enquanto o Álvaro está fazendo a substituição aí da pilha para a energia elétrica, eu vou falar, agora eu posso falar o que eu quiser, porque ele não está necessariamente aí participando. Chama-se Bitcoin a próxima moeda, Álvaro. É possível. Porque ela é descentralizada, ninguém vai saber. Ela é descentralizada, não pertence a ninguém, está dando sopa aí. Eu conheço alguns dos argumentos, mas existe uma restrição que eu imagino que em algum momento vai se manifestar, que é o legal enforcement. Quando você está fazendo o seu clearing numa moeda que você manda para o outro lado do planeta sem dar satisfação a ninguém, o outro lado recebe. Em algum momento você tem que tirar a moeda convencional do sistema convencional e transformá-lo em alguma coisa cripto, movimentá-lo para a direção que você quiser, e aquele que receber no ponto de destino, ele pode querer transformar na moeda do destino, se é que ele vai gastar a moeda da jurisdição onde ele está vivendo. E nessas entradas e saídas, já que não se presume até agora que o Bitcoin ou qualquer criptomoeda vai substituir as moedas nacionais, aí eu não sei nem se isso seria legalmente possível, porque uma das características, além das 3 funções básicas da moeda, o melhor argumento que me ocorre em defesa delas é que existe legal enforcement, o curso forçado e um sistema legal que proteja e que dirima as questões entre credores e devedores. O que no caso de uma criptomoeda é impossível. Olha, só 2 coisinhas. Bom, primeiro, o Bitcoin, você sabe, não tem diretor, não tem empresa, não tem endereço, não tem nada, é imparável, precisa pagar a luz do mundo para parar o Bitcoin. E segundo, com relação ao cara ter que mandar o dinheiro para algum lugar e de repente trocar, poder usar uma moeda local, eu tive uma experiência que eu fiquei pasmo. Ano passado eu tive visitando a minha filha que mora na Europa, na Espanha especificamente, e desci na estação de trem e vi uma casa lá de câmbio com um cartaz na porta, Bitcoin. Eu fui lá, entrei e perguntei se trocam Bitcoin? Troco. Eu estou sem meu passaporte. Falou, não precisa de nada, só trocar. Eu falei, tá, quanto eu posso trocar? 1.000 euros. Então eu poderia ter saído da estação de trem com 1.000 euros que eu iria transferir do meu celular, né? Mas esse é só um detalhe, nós vamos conversar muito mais disso, se Deus quiser, e vamos transformar em vídeo também. Eu preciso aprender sobre isso, porque o que eu conheço é muito limitado. Eu quero fazer, eu estou até bolando aqui um vídeo em que eu vou estar te falando as coisas de Bitcoin, você vai estar me perguntando se você topar, né, porque eu estou já abusando de você, já estou achando um privilegiado aqui de poder estar fazendo essa entrevista com você. Mas, Álvaro, a pergunta eu estou encantado com a sua generosidade. Olha, antes de entrar aqui no vídeo, eu falei pro Álvaro que nós somos velho, como dizia minha mãe, pode dar banana para periferia, nós fazemos aí a coisa do jeito que foi, pronto. Álvaro, nós estamos num momento muito especial nessa entrevista aqui, em que o S&P, hoje especificamente, está ciscando. Eu estou aqui com o gráfico e mostrando o gráfico do S&P, ele chegou no topo histórico. Então, diante de tudo isso que nós falamos e diante da eleição, que é outra incerteza, eu pergunto para você, o cara vai romper isso daí? Ou será que vai acontecer como eu estou imaginando, que o comprado está chegando lá devagarinho, mas o urso está com a patada armada lá, só esperando para dar o sinal de fogo? Olha, se você retroceder
a janeiro de 2018, você vai ver graficamente em qualquer dos teus gráficos, especialmente no SP500 e no Dow Jones, que em janeiro de 2018, os dois índices, os dois principais índices do mercado mais importante do mundo, eles simplesmente perderam tendência. E de lá para cá, eles andaram de lado e para baixo. E as duas tentativas que eles fizeram de ultrapassar aquele teto que se estabeleceu em janeiro de 2018, foram dois fracassos. Uma foi em 2016 e a outra foi em fevereiro desse ano. Não, peraí. Uma foi em 2019, né? Perdão, 2019 e a outra foi em fevereiro desse ano, que em 16 pregões os índices perderam mais de 40% da substância econômica deles. Então, se isto não é um fim de festa, eu não sei de que festa você está falando. Só um pedacinho que nós tivemos aqui, que foi em 2019, o ano passado, outubro, novembro, dezembro e aliás, desculpe, foi novembro, dezembro, janeiro e um pouquinho de fevereiro que eles conseguiram romper. E eu estou aqui mostrando o gráfico estou mostrando o gráfico indexado em CPI, né? Porque eu, como tenho a minha cultura de inflação, eu tenho uma experiência muito grande com inflação, porque vivi isso aqui. Afinal somos todos brasileiros, né? Exatamente. Então, os gráficos estão todos indexados pelo CPI. E agora eu acho que cada vez mais as pessoas terão que olhar o gráfico indexado no CPI. Porque uma outra coisa, para a gente finalizar, Álvaro, quando a gente tem inflação, quer dizer, o mercado começa a ter inflação de fato. Se a inflação for de 2% ao mês, o mercado tem que subir 2% para ficar estável, tá certo? E isso, eventualmente, vai começar a acontecer nos Estados Unidos, né? Agora, o que não deixa dúvida sobre também a inflação que está acontecendo é o mercado de ouro, né? Que é uma moeda assim como o Bitcoin, tá certo? Eu não chamo ouro, ou prata, ou platina, ou paládio como moedas ou como substitutos da moeda, porque não são isso que elas são. Mas, nas circunstâncias que a gente está vivendo, elas são uma excelente apólice de seguro. E elas estão funcionando como apólice de seguro, porque quando você fala que uma das três principais funções de uma moeda é reservar valor, e você vê a volatilidade do ouro ou de qualquer desses metais ao longo dos últimos anos, tudo que elas fazem é não reservar valor. Sai de $300 a onça para 1.900, depois volta para 1.100 e hoje está de volta a $2.000 a onça. Isso é tudo menos reservar valor. Você pode até tê-las valorizadas, mas isso não é reserva de valor. E você não pode você não pode apoiar um comércio, seja local ou seja internacional, numa volatilidade de moeda dessa magnitude. Então, mas você sabe, né? Quando a coisa vai para o brejo, quando dá aquele Deus nos acuda, cada um tem que se defender do jeito que pode. Daí você vai lá e compra uma apólice de seguro. Quando você vê o fogo chegando perto da sua casa, a primeira ligação é para a seguradora para aumentar a cobertura da apólice. É isso aí. Álvaro, olha, eu queria te agradecer demais aí você ter participado aqui do canal, estou muito orgulhoso disso, é a minha primeira entrevista e olha, tem mais um marco aqui na nossa entrevista, além do S&P estar no nível histórico mais alto, no topo histórico, all times high, como dizem os americanos, o ouro está hoje, fechou a 2001, uma odisseia no espaço, me lembra, porque ele está indo para o espaço. Eu tenho falado no canal que, quem sabe, ele vai para infinito, porque se o dólar vai para o buraco, ele pode, cotado em dólar, ir para infinito. Mas eu tenho feito uma provocação para os usuários do canal, e tenho mostrado também o dólar em Bitcoin. Eu até usei uma expressão aqui que era o seguinte, você
Tem um cara lá que vai na escola, lá no ginásio nosso, lembra? O cara vai lá e bate num magrinho. Aí chega o outro que é amigo do magrinho e fala, pô, cara, ali, aquele lá é fraquinho, quero ver você bater em mim aqui, ó. Então isso aí é o Bitcoin falando pro ouro, ó, você tá com essa bola toda aí, eu quero ver aqui, ó, cotado em Bitcoin, como é que você tá? Mas é isso aí, meu amigo. Olha, um ótimo final de noite para você. Vou ver se eu boto esse vídeo no ar aí e depois eu te digo se deu Ibope ou não. Acho que vai dar Ibope, hein? Tomara, tomara. Muito obrigado. É isso aí. Um grande abraço para você. Abraço, até mais.